interesses, comportamentos e qualquer tipo de situação que, de forma direta ou normativa, o legislador constituinte quis regular no nosso texto constitucional. Então, o que são as normas constitucionais de eficácia plena? São aquelas que vão possuir uma aplicabilidade imediata, direta, de forma integral, produzindo seus efeitos desde o momento que entra em vigor no nosso ordenamento, vão produzir, ou então vão possuir uma possibilidade de produzir todos os seus efeitos essenciais. E esses efeitos estão relativos aos interesses, comportamentos e situações que foram previstas pelo legislador constituinte quando ele fez a regulação. Ok? Pegaram o conceito? Podem abrir o microfone, gente. Não tem problema nenhum. Pegaram? Professora, você pode repetir uma última vez que eu fiquei meio perdida enquanto eu anotava, aí eu perdi meu fio da meada. Posso. Eu não acredito que eu vou conseguir repetir igual, mas vamos lá, vamos tentar. Então, normas de eficácia plena, normas condicionais de eficácia plena, são todas aquelas que vão possuir uma aplicabilidade imediata, direta, integral, produzindo seus efeitos ou com possibilidade de produzir seus efeitos desde o momento que entra em vigor no nosso ordenamento jurídico, sendo os seus efeitos essenciais e relativos a interesses, comportamentos, situações que foram previstas pelo legislador constituinte no momento da regulação. Conseguiu pegar agora? Consegui sim, professora, obrigada. De nada, querida. Quando for assim, por favor. Talvez eu não consiga repetir literalmente, mas a forma que eu for falando, acho que dá para pegar a ideia e colocar, tá certo? Pessoal, vamos lá. Essas normas de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia plena, elas não vão depender de uma lei posterior e sequer necessitam de uma regulamentação, porque a forma que elas já estão contidas no texto constitucional já dá por si só a sua eficácia, ela já traduz o que ela realmente quer, tá certo? O professor José Afonso ainda fala o seguinte, que essas normas, elas podem, de alguma maneira, vedar ou proibir, elas podem estabelecer isenções, prerrogativas e imunidades. Então, quer dizer, essas normas, elas não vão designar algum procedimento especial para serem executadas. Elas não necessitam de nenhuma lei, por exemplo, para poder ser aplicada. Elas já se bastam por si só. Elas já são, como ele diz, completas em si mesmas. Tá certo? Qual é o exemplo que a gente tem? Leiam aí para mim o artigo 1º da Constituição. Alguém lê aí, por favor. Alguém, por favor, lê para mim o artigo 1º da Constituição. Ninguém está com a Constituição aberta? Vamos abrir. Não é possível que com mais de 35 alunos na sala, ninguém está com a Constituição aberta. Na sala virtual. Vamos lá, gente. Posso ler? Claro, pode ler, Isabela. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: 1. Soberania. 2. Cidadania. 3. Dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 5. O pluralismo político. Pessoal, além do artigo 1º ser uma cláusula pétrea, é uma norma constitucional de eficácia plena. Ela precisa de uma lei para dizer que a gente está numa república federativa, que nós temos a dignidade da pessoa humana? Precisa de algo a mais?
Não tem necessidade. Não precisa. Ela se basta por si só. Como diz o professor José Afonso da Silva, elas são completas em si mesmas. Tá ok? Pessoal, artigo 15. Dá uma lida aí para mim, Isabela. Deixa eu achar, peraí. Aqui, artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de 1. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. 2. Incapacidade civil absoluta. 3. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. 4. Recusa de cumprir obrigações a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º. 5. Improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Precisa de mais alguma coisa? Não, o artigo 15 já é claro. Então, pessoal, quais são os exemplos que nós temos? Temos mais, tá? Mas, assim, para a gente poder ilustrar essa parte inicial da aula, de normas constitucionais de eficácia plena, o artigo 1º e o artigo 15, tá certo? Pegaram essa parte? Conseguiram anotar tudo? Né? As partes principais? Podemos passar para a norma constitucional de eficácia contida? Douglas é ok? Vitória ok? Vamos embora, então. Pessoal, normas constitucionais de eficácia contida. O que é isso? A plena é aquela integral, né? Imediata, contida. Pelo próprio nome, a gente já percebe o seguinte: opa, tem alguma coisa que limita essa norma. Pode limitar a sua aplicação? O que será? Pessoal, as normas constitucionais de eficácia contida são aquelas em que o legislador constituinte regulou de forma satisfatória. Então, são aquelas em que o legislador constituinte regulou de uma forma satisfatória determinadas matérias. Então, ele regulou de forma satisfatória determinadas matérias onde possui interesse, porém, mas ele deixou uma margem a restrições por parte de competência discricionária do poder público. Então, vamos lá, pessoal. Normas constitucionais de eficácia contida são aquelas em que o legislador constituinte ele regulou de uma forma satisfatória que determinadas matérias obedecessem a interesses, mas, porém, contudo, deixou... Não vou gravar, não. Deixou algumas margens a restrições por parte de competência discricionária do poder público. Tá certo? O que é discricionariedade do poder público? É de acordo com a conveniência e oportunidade que o poder público tem de legislar sobre determinado ponto. Tá certo? De agir, Você foi até onde, Karina? Deixou margens a restrições por parte da competência discricionária do poder público. E como é que é feito isso? Através de lei ou norma que vai estabelecer esses conceitos gerais. Tá certo? Então, as normas constitucionais de eficácia contida, há uma regulamentação de acordo com os interesses que o legislador constituinte tinha, mas esses interesses eles vão depender do poder discricionário da administração pública ou do poder público. Tá certo? Esse tipo de norma, ela também vai ter uma aplicabilidade imediata. Também vai ter uma aplicabilidade direta. Mas se eu estou colocando que ela depende do poder discricionário do poder público, ela é integral, pessoal? Ela pode ser integral? O que vocês acham?
Sim ou não? Peraí, Milena, só um minutinho. Vamos lá, pessoal. Se as normas constitucionais de eficácia contida, elas foram reguladas pelo Constituinte, isso aí, Julivan, isso mesmo. Porque se elas dependem da competência discricionária do poder público, elas não serão integrais. Elas são imediatas, são diretas, mas elas não podem ser integrais, porque elas estão sujeitas a essa restrição que está diretamente relacionada à eficácia e aplicabilidade. Tá certo? Milena, onde foi que você se perdeu aí? Milena, cadê você? No final, fala aí para mim. Abre seu microfone e fala aí para mim até onde você foi. No final do conceito. Professora, eu peguei na real tudo, só que você disse, e como isso é feito? Aí você disse, através de leis ou normas estabelecendo conceitos... Nos termos de conceitos gerais que estão enunciados na norma. Obrigada. Tá? É uma forma que o poder público tem de expressar o seu poder discricionário. Pegou, Milena? Milena? Pegou ou não? Isso, por favor. De nada, querido. Quando for assim, me interrompe. Eu vi que a Milena colocou a pergunta ali, só que eu estava no meio do raciocínio, por isso que eu pedi para esperar, mas a gente vai tirar todas as dúvidas. Aquilo que eu sempre falo, eu não estou vendo vocês, né? A gente não está presencial para eu saber onde é que se perdeu, onde é que não se perdeu. Então, a gente tenta fazer da forma que a gente tem aqui, né? Que é possível, tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Como é que a gente pode ter exemplo aqui? Um dos exemplos é através dos próprios impostos. Eles estão descritos na Constituição, mas eles precisam de uma legislação específica, tá? E o que o professor Zé Afonso fala com relação às normas constitucionais de eficácia contida? Para ele, isso anotem aí, podem colocar aí. De acordo com o professor José Afonso da Silva, na minha época de estudante, eu colocava JAS, J-A-S, né? Para ser mais rápido. Então, para JAS, essas normas de eficácia contida são aquelas que possuem atributos imperativos. Então, as normas constitucionais de eficácia contida são aquelas que possuem atributos imperativos, positivos ou negativos. São atributos imperativos, positivos ou negativos, que vão limitar o poder público. São atributos imperativos, que podem ser positivos ou negativos, que vão limitar o poder público. Ele cita até que essas normas geralmente estabelecem direitos subjetivos de indivíduos ou de entidades públicas e privadas. Então, elas são cabíveis nas duas situações. Então, elas vão estabelecer direitos subjetivos, tanto para indivíduos, como também para entidades públicas e privadas. Pegaram? Pegaram, pessoal? Sim? Ótimo. Pessoal, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que essas normas, que dependem do poder discricionário do poder público, ou seja, dependem dessa competência discricionária do Estado, elas vão ter intuito de restringir ou elas podem não tornar esse preceito irrestrito?
se elas dependem do poder discricionário, que está relacionado à conveniência e oportunidade, competência essa do poder público, elas têm o intuito de não tornar o preceito irrestrito. Tem uma limitação, sim. Onde é que eu posso ver isso na Constituição? Qual o exemplo? Isabela, está com a Constituição aberta ainda? Veja aí para mim o artigo 5º, inciso 13. Já pode ir direto para o inciso. Tá, prof, peraí. Deixa eu abrir aqui, que eu tinha fechado. Não feche. Não feche, que hoje você vai ser a minha leitora oficial. Tá bom. O 13, né? Isso, por favor. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Opa! Atendidos às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Vamos lá, por exemplo, vocês terminam a faculdade, fecharam o 10º período e querem advogar. Vocês precisam de algo a mais, não precisam? Basta querer advogar? O que vocês precisam? Fazer a prova da OAB. OAB. A prova do OAB. Olha, a Karina foi ótima. Passar na OAB, não é nem da prova do OAB. Precisa passar na OAB. É isso mesmo, gente. Qual o pré-requisito que o Estatuto da Advocacia, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, prevê? Para nós advogados, vocês futuros advogados, né, nós precisamos primeiro passar na prova do OAB para mostrar que, além de ser bacharéis, nós possuímos o registro junto ao nosso conselho, que é a Ordem dos Advogados, para a gente poder exercer a nossa profissão, tá certo? E é a lei que vai determinar. Por isso que eu falei para vocês, pedir para a Isabela ler o artigo 5º, inciso 13, que ela mostra expressamente: você tem uma liberdade para o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidos os requisitos que são necessários, obedecidas às regras dispostas em lei. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal, com relação à plena e à contida? Sim ou não? Tudo ok? Que ótimo, Ana. Vamos lá, então. Vamos continuar. Terceira classificação, normas constitucionais de eficácia limitada. Opa, peraí. Plena, abrange tudo, integral, aplicabilidade imediata, não depende de nada. Contida, já houve uma restrição. A restrição qual é? De acordo com o poder competente com a competência discricionária do poder público, ou seja, de acordo com a conveniência e oportunidade que o poder público vai verificar, né, se é possível ou não aquela aplicação. Normas de eficácia limitada restringiu um pouquinho mais. Então, o que são as normas constitucionais de eficácia limitada? São aquelas que vão apresentar uma aplicabilidade indireta. Opa, já teve uma diferença. As duas outras, a aplicabilidade era o quê? Direta. Aqui é indireta, mediata e reduzida. O oposto de tudo que a gente viu até agora. Então, as normas constitucionais de eficácia limitada, a sua aplicabilidade é indireta, mediata e reduzida. Por que isso, gente? Porque elas necessitam de uma norma posterior infraconstitucional. E essa norma que vai fazer com que o texto que esteja na Constituição seja aplicável. Então, essa norma infraconstitucional, que é posterior à nossa Carta de 88, que é a nossa atual Constituição da República, ela vai incidir de uma forma total sobre os interesses que estão ali, que eu quero dirimir. E a partir do momento que ela incide sobre esses interesses, é que ela vai ter a sua aplicabilidade. Pegaram? Nível ok. Luiz. Onde é que você se perdeu, Luiz? Vamos lá. Normas constitucionais de eficácia limitada. Elas apresentam aplicabilidade indireta,
imediata e reduzida. Por que ela possui essas 3 características aqui? Porque elas vão precisar de uma norma posterior. Até porque a gente sabe que todas as normas, para serem constitucionais, elas têm que ser posterior e têm que estar de acordo com a Constituição. Então, uma norma posterior, infraconstitucional, e essa norma ela vai ter que atingir de uma forma direta aqueles interesses que estão ali no texto da Constituição para poder garantir a sua aplicabilidade. Pegou agora, Luiz? Certo? Perfeito. De nada, querido. Então, essas normas, elas podem ser divididas em normas de princípio institutivo e normas programáticas. Então, as normas constitucionais de eficácia limitada, elas possuem uma divisão. Ou são normas de princípio institutivo, ou normas programáticas. O que são essas normas de princípio institutivo? Normas de princípio institutivo são aquelas que vão conter apenas o começo, um esquema de um determinado órgão, uma determinada entidade, uma determinada instituição. Mas a sua criação, a organização dessa entidade, desse órgão, a sua estruturação vai ficar a cargo de uma legislação infraconstitucional. Então, as normas de princípio institutivo são aquelas que vão prever apenas o começo, um esquema geral sobre determinado órgão, né? Uma determinada entidade, uma instituição, porque elas vão depender diretamente de uma legislação infraconstitucional, de uma norma infraconstitucional que vai determinar, que vai definir como ela vai ser criada, como vai ser organizada, como será esse órgão, essa entidade estruturada, tá certo? Obedecendo sempre as regras principais contidas na nossa carta. Pegaram isso? Para facilitar a nossa compreensão, Isabela, por favor, artigo 18. Peraí. Aqui, achei. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Então, pessoal, falou alguma coisa? Ela só deu a regra geral. Os órgãos que vão fazer parte dos estados, os órgãos vão fazer parte dos municípios, os órgãos vão fazer parte da União, elas tiveram que ser criadas através de lei. Tá certo? Ok? Perfeito, pessoal? E as normas programáticas? Que as normas constitucionais de eficácia limitada, elas também podem ser programáticas. O que é isso? Vamos pensar no nome. Se ela é programática, ela é porque ela é como se fosse um esquema. Então, são esquemas genéricos que destacam programas a serem desenvolvidos posteriormente pelo legislador infraconstitucional. Então, as normas programáticas são esquemas de forma genérica que destacam programas que serão desenvolvidos posteriormente pelo legislador infraconstitucional. Pegaram o conceito? Para a gente poder continuar? Então, essas normas, pessoal, programáticas, uma das espécies das normas constitucionais de eficácia limitada, elas foram introduzidas na Constituição como um resultado de diversos conflitos de interesses, que na época que ela foi elaborada, entre 87 e 88, existiu. Então, elas vão tender a instaurar um tipo de regime de democracia real, menos formal, e qual o objetivo? Fazer com que o legislador atue no sentido de elaborar esses programas.
Tá certo? Então, é uma forma que foi encontrada para dirimir conflitos que existiram na época da elaboração da nossa carta. Um exemplo, 196. Leia para mim, Douglas, artigo 196 da nossa Constituição. Isso, por favor. Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, o artigo 96, ele só vai falar praticamente do nosso direito à saúde como é feito. Mas a forma que vai ter que ser elaborada vai depender de uma legislação infraconstitucional. Então, ele mostra todo o esqueleto que tem que ser feito o seu direito à saúde. Ele está falando direto do Sistema Único de Saúde? Está falando do SUS aí diretamente no 96? Não. Ele fala do direito à saúde, que é um direito de todos, e como é que isso pode ser feito. Ele precisa de uma legislação infraconstitucional para justamente pegar esse esquema que foi feito e elaborar a norma. Entenderam? Conseguiram pegar? Então, é como se fosse o seguinte, a norma da Constituição, ela vai servir como se fosse um parâmetro. E, a partir desse parâmetro, eu desenvolvo as normas infraconstitucionais que vão elaborar todo o projeto ali que eu preciso. Dirimir todas as dúvidas que foram suscitadas na época da elaboração. Tá certo? Ok? Então, seria como se fosse o seguinte, eu pego uma lei e eu interpreto de uma forma extensiva o que está descrito na Constituição. Querem ver outro exemplo? Veja aí para mim, acho que é o artigo 218. Alguém lê aí. Quer ler, Douglas, já que você leu o 96? Lê o 218, por favor. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Pois é, como é que o Estado faz isso? Nós temos as fundações, nós temos os institutos de pesquisa, mas no texto da Constituição está dizendo isso aí diretamente? Não. Está dizendo só o seguinte, que o Estado vai incentivar a pesquisa. Tá certo? E, Douglas, esse teu sotaque é de onde? É de Pernambuco, por acaso? Sim. Sim. Sim ou não? Sim. Ah, é meu sangue de Recife, rapaz. Eu descubro logo a distância. Vamos lá, gente. Entenderam, então, essa classificação inicial do Zé Afonso da Silva? Essa classificação é a classificação mais tradicional. Todas as doutrinas, elas vão citar. E agora eu vou falar um pouquinho de uma outra classificação aqui da Maria Helena Diniz, que também é super respeitada e precisa ser trazida aqui também. Tá ok? Então, a gente já viu a classificação pelo professor José Afonso da Silva. Ele tem um livro maravilhoso, que é Elementos Constitutivos das Normas Constitucionais. Acho que é isso, né? Pelo que eu lembro, assim, é um livro cinza. Ele é tão tradicional que, assim, todo mundo estudou já por ele na vida. Qual é o livro de constitucional do professor José Afonso? É esse livro. Elementos das normas constitucionais e sua aplicabilidade, alguma coisa nesse sentido, que agora de cabeça não vou lembrar. Mas toda a classificação está tudo ali, tá? E também é fácil a gente achar ele pela internet e tudo mais. Biblioteca, coisa mais fácil que tem. Então, vamos lá, gente. Passada essa primeira classificação tradicional, vamos para a classificação da professora Maria Helena Diniz, tá? E até o Alexandre de Moraes, aqui a gente tem que falar do ponto ele como constitucionalista,
tá? Eu não quero saber magistrado, nada disso, estou falando dele como constitucionalista. Como é que ele traz essa classificação até da Maria Helena? Ele faz uma comparação bem interessante. O Alexandre de Moraes, ele aborda no seu livro, né, não só a classificação das normas da Maria Helena, e ele cita também as normas de Zé Afonso. Quando ele traz a Maria Helena, ele diz que o critério que foi utilizado é o da intangibilidade e produção de efeitos concretos. Então, o Alexandre de Moraes, no livro dele de Direito Constitucional, que ele tem como se fosse um manual de Direito Constitucional, ele fala o seguinte, que a professora Maria Helena Diniz traz critérios de intangibilidade e produção de efeitos concretos com relação às normas constitucionais. Tá? Primeira classificação, qual é com esses dois critérios aí, de intangibilidade e produção de efeitos concretos? Primeira, normas constitucionais de eficácia absoluta. Então, em vez de ser plena, ela usa o termo absoluta. Para a professora Maria Helena Diniz, essas normas constitucionais de eficácia absoluta são normas intangíveis. Ou seja, contra essas normas, sequer emendas constitucionais podem existir. Quiçá leis. Então, se não pode nenhuma emenda constitucional vir a alterar, nenhuma lei pode vir a fazê-lo também. Tá certo? Se isso ocorrer, essa lei ela simplesmente é totalmente constitucional. Não tem o que se falar. Qual o exemplo que eu trago para normas constitucionais de eficácia absoluta? Vocês se lembram qual foi o exemplo que eu dei nas normas constitucionais de eficácia plena? O artigo 1º? O que eu falei que o artigo 1º era? Vamos ver se vocês lembram. Do artigo 1º ao artigo 5º, nós temos o quê na nossa Constituição? Cláusulas pétreas. Muito bem, Vitória. Muito bem, Karina. Então, a professora Maria Helena Diniz, ela fala que essas normas constitucionais de eficácia absoluta são as cláusulas pétreas, porque elas são intangíveis. Sequer existe emenda constitucional. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Lembra que eu comentei na nossa segunda aula, que até eu falei sobre cláusulas pétreas, que eu brinquei com vocês falando o seguinte, olha, as cláusulas pétreas, que estão lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, são normas essas que elas não podem ser suprimidas e não podem ser reduzidas. E durante muito tempo se discutiu se essas normas poderiam ser aumentadas, se a gente podia ampliar a sua interpretação. E hoje se entende, sim, que se for para aumentar, não há qualquer tipo de problema. O que eu não posso é suprimir ou extinguir. Ok? Reduzir, qualquer coisa nesse sentido. Então, ou elas existem do jeito que elas são, ou eu amplio a sua interpretação, eu amplio a sua abrangência, tá ok? Pegaram? Tudo certo? Ótimo. Passamos às normas constitucionais de eficácia absoluta, fazendo um pequeno comparativo lá com a classificação do Zé Afonso, vamos para as normas constitucionais de eficácia plena. Mas vamos lá. Será que a professora Maria Helena Diniz tem o mesmo entendimento do professor Zé Afonso da Silva? Para Maria Helena Diniz, as normas constitucionais de eficácia plena vão possuir todos os requisitos para que sejam produzidas de forma imediata. Então, ela vai ser feita de forma a produzir todos os seus efeitos de forma imediata, com aqueles efeitos que foram lá previstos. E não tem necessidade de qualquer tipo de legislação posterior. Olha a diferença. Zé Afonso da Silva falou que é necessária uma legislação posterior. Ela fala que não. Mas para a professora Maria Helena, apesar de não ser cabível uma lei posterior, ela permite a existência de emendas constitucionais. Então, ela permite que essas normas constitucionais de eficácia plena, em que são produzidas, né, são feitas de forma a ser produzidas imediatamente, com todos os seus efeitos que estão previstos no texto constitucional,
elas podem vir a ser emendadas. Tá ok? Mas lei, ela não permite. Por quê? Para Maria Helena Diniz, essas leis, essas normas, elas não necessitam de regulamentação. Se elas não necessitam de uma regulamentação, o legislador ordinário, que é aquele que faz as leis, ele não pode vir atuar, apenas o constituinte. Ok? Qual o exemplo? Alguém lê para mim aí o artigo 77, por favor. Vou dar um descanso para a Isabela e para o Douglas. Quem é o terceiro, por favor? Alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Posso ler, prof? Por favor, Amanda. Artigo 77. A Isabela estava até tensa, que ela sabia que eu ia falar o nome dela. Vamos lá. Artigo 77. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Parágrafo Então, primeiro. Pode? Não, nem precisa dos parágrafos, não, Amanda. Só o caput já está suficiente. Vamos Tá lá. Precisa de lei posterior? Não. Agora, se houver algum tipo de alteração nesse texto, tem que ser através de emenda. Ano passado, por causa da pandemia, nós tivemos problemas com relação às eleições, vocês se lembram? Que não foram no primeiro domingo e nem no último domingo não foi no primeiro domingo no último domingo, 1º de outubro, né? E no último de novembro. Agora esqueci qual foi a nossa data que a gente teve. Mas nós sofremos alteração justamente por um momento de pandemia. Mas foi feita emenda constitucional? Não precisou. Não precisou. Por quê? Tratava também de prefeitos, vereadores. Agora, se houver necessidade de qualquer tipo de alteração com relação à presidência da República, ela vai ter que ser feita através de emenda. Tá ok? Pegaram? Nem que a emenda coloque no seu texto lá, né, em um dos parágrafos, que em situação de calamidade pública, emergência, o que for, essa alteração ela pode ser feita. Tá certo? Pegaram essa classificação? Sim? Vamos lá. Normas constitucionais de eficácia relativa restringível. Então, agora, nós vamos falar sobre as normas constitucionais de eficácia relativa restringível. Elas vão se equiparar a qual das normas do José Afonso da Silva? Ela vai se equiparar às normas de eficácia contida. Tá? Só que a Maria Helena Diniz, o que ela faz aqui? Ela vai usar das lições do Michel Temer. Por quê? Lá o Temer dizia o seguinte, que essas normas que o José Afonso chama de contida, apesar de serem de aplicabilidade imediata ou plena, a sua eficácia ela pode ser reduzida ou restringida em casos onde a lei estabelecer. Então, ela usa a mesma ideia do Michel Temer, só que ela dá um nome diferente. Ela dá o nome de normas constitucionais de eficácia relativa restringível. Então, não é absoluta e é restrita. Tá certo? Então, a sua eficácia ela vai poder ser reduzida ou restringida de acordo com a lei. Ok? Então, professora, oi, Amanda. Não, a Raíssa. Oi, Raíssa. qual que foi o nome que ela deu? Eu perdi. Normas constitucionais de eficácia relativa restringível. Tá bom. Obrigada. Nada, querido. Essas normas elas vão se equiparar àquelas normas de eficácia contida trazida pelo José Afonso da Silva. Tá ok?
para a gente fechar a classificação da professora Maria Helena Diniz, a gente vai fazer aqui as normas constitucionais de eficácia relativa complementável. Então, normas constitucionais de eficácia relativa complementável ou dependente de complementação. Então, Maria Helena Diniz, ela dá essa quarta ainda classificação. Normas constitucionais de eficácia relativa, complementável ou que dependem de classificação, de complementação. Aqui, a Maria Helena Diniz, ela fez um equiparativo com as normas constitucionais de eficácia limitada do José Afonso da Silva. Então, ela equiparou a essas normas, tá? Então, são equivalentes. Elas vão possuir aplicabilidade imediata, ou seja, vão depender de uma norma posterior, assim como a gente já viu lá quando estudou as normas de acordo com a classificação do José Afonso da Silva. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, pessoal. Essas normas, né, que a gente já até leu o artigo, que foi até o 196, se não me engano, que dependem de lei. Essas leis, elas podem ser não só complementares, como também ordinárias, tá? Tanto uma quanto outra, desde que sejam posterior, tá ok? Desde que seja posterior. E ela traz a mesma divisão. Fala também que essas normas também se aplicam o princípio institutivo e as normas programáticas que o José Afonso da Silva também trouxe lá. Então, ela apenas deu um outro nome para as normas constitucionais de eficácia limitada. Tá certo? Ok, gente? Então, pessoal, a gente fechou esse primeiro ponto, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um intervalo para vocês poderem fazer a pesquisa que eu vou dizer para vocês. O que eu quero que vocês pesquisem, tá? Eu quero que vocês pesquisem jurisprudência, seja em tribunais estaduais, seja em STJ, STF, não me importa o tribunal que vocês forem utilizar, mas que esteja expresso qual o tipo de norma que foi aplicada ali. Eu aconselho aí, ou nos TJs, né, em segunda instância, porque a gente tem o controle de constitucionalidade, que a gente verifica também as normas compatíveis à Constituição, ou já vai direto no STF, que fica até mais fácil para vocês. Tá certo? Então, pesquisem para mim jurisprudência, em que trouxe norma constitucional de eficácia plena, ou contida, ou limitada. Usem a classificação do José Afonso da Silva, que é a classificação que eles mais utilizam. Tá ok? Então, vocês podem pegar dos últimos 3, 4 anos para cá, não tem problema nenhum. Então, pega de 2016, 2017 para cá, que é tido como recente ainda, os julgados. E daqui a 20 minutos, 15 minutos a gente volta, que é bem tranquilo de pesquisar. É só vocês jogarem lá no STF, colocam lá norma constitucional limitada, norma constitucional contida, norma constitucional plena, que aí já vai sair um julgado sobre isso. Alguma dúvida, pessoal? Vocês sabem pesquisar no STF? Tem muitos aqui que eu sei que sabem. Alguma dúvida? Sim ou não? Ok, Douglas? Todo mundo ok? Tranquilo? O que você não sabe, Luiz? Sim ou não? Por enquanto, sim. Ah, tranquilo, Guilherme. Por quê? Aqui a gente tem aluno tanto de direito como de RI e acho que de outras carreiras também. Só que todos nós precisamos saber isso. Por quê? Quer fundamentar um parecer, quer fundamentar uma consulta, algo que você vai utilizar na sua profissão,
você vai precisar saber disso. Então, vamos direto, vamos pesquisar todo mundo no STF, tá? Julgados sobre normas constitucionais, qualquer uma das três, que esteja lá de eficácia absoluta, contida ou plena. Plena, contida ou limitada, desculpa. Tá certo? Então, ó, são 7h56, 8h15, a gente volta. Dá tempo de vocês tomarem uma água e pesquisarem com calma. Tá certo? Daqui a 10 minutos eu já estou aqui online de novo, tá? Qualquer coisa é só me chamar. E quem já estiver pronto, a gente já começa. Ok? Então, até já, pessoal. Qualquer coisa, me chamem. Estou aqui. Ó, pessoal, o Júlio botou aí no grupo aí o site do STF, viu? Para quem não tem, eu acabei de ver que ele colocou aí no grupo, tá certo?
E aí, pessoal, vamos lá? Alguém já conseguiu fechar? Sim. Professora, também achamos. Que bom, Amanda. Vamos lá. Pode começar já? Claro. A gente achou um julgado da terceira turma do STF, que é um recurso ordinário da Justiça do Trabalho. O rapaz, ele entra com recurso alegando a norma de eficácia plena do artigo 7º da Constituição. O julgado dele fala mais ou menos que ele pedia equiparação salarial, ele foi contratado para chapiscar um prédio e ele queria equiparação salarial com os 2 pintores. E aí, no recurso, o réu alega que é impossível por conta da diferença de prestação de serviço e declara nulo o que ele está pedindo, né? Mas no recurso, o STF fala que realmente a equiparação salarial não é possível, mas é necessário que o réu pague as horas extras, baseado no inciso 29 do artigo 7º. Excelente. Excelente. Professora, a gente achou um bem parecido. É uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, fala sobre o mesmo artigo, né, que é o 7º, sobre o mesmo inciso, inclusive, que é o que cita os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, né? E na decisão fala que esse artigo é uma norma constitucional de eficácia plena, direta e imediata, e que nem precisaria de lei infraconstitucional para produzir seus efeitos. E na decisão, os magistrados, por unanimidade, declararam a nulidade do regime compensatório e condenaram a réu a pagar as horas extras, né? Eu não cheguei a ler o caso certinho, só li a ementa e o acórdão, para ser sincera. Mas foi o que deu para entender. Foi meio parecido com o da Amanda. Foi, porque são as questões ligadas a direito do trabalho, questões sociais, elas são de eficácia plena. Não tem nem o que se discutir. Perfeito. É isso mesmo que eu quero. Vamos lá, quem é o próximo? Parabéns, meninos. Professora. Sim, fale, Pode falar, Raíssa. Juliana. Não, primeiro as damas. Obrigado. Nossa, que maneiro. Então, Vamos lá. o nosso também é do Tribunal Superior do Trabalho, de uma emenda de aviso prévio proporcional ao tempo de serviço do artigo 7º também, inciso 21 da Constituição. Daí ele fala que o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço do empregado depende de lei ordinária regulamentadora em que se tracem os critérios por que se deve nortear o intérprete para fixá-lo. O artigo 7º, inciso 21 da Constituição da República, ao inscrever nos termos da lei, não se revela auto-aplicável, tratando-se de norma constitucional de eficácia contida. Recurso conhecido e provido. Perfeito. Excelente. Excelente. Então, já temos aqui 2 casos de normas constitucionais de eficácia plena, esse norma constitucional de eficácia contida. Estou gostando. Vamos lá. Quem é o próximo? Professora, Julivan, boa noite. Hein? Pode falar, Julivan. A gente achou uma de norma constitucional de eficácia contida, bem interessante, fala sobre, deixa eu pegar certinho aqui, foi o ministro Roberto Barroso, 12 de 2 de 2020, e eles julgaram procedente constitucional proibir, quer dizer, retirar a habilitação do motorista profissional que cometeu homicídio culposo ao volante, porque a Constituição fala que todo mundo é livre para poder exercer o seu ofício. Só que nesse caso, quando o cara cometeu esse crime, mesmo sendo culposo, ele é punido por ter feito isso, né? Então ele vai perder a habilitação, ele não vai mais poder exercer o ofício. Porém, ele pode exercer qualquer outro ofício. Então, não procedeu como inconstitucional essa norma, né? Essa lei. Perfeito. É porque não limitou, né? Ele apenas mediante a ocorrência desse fato, né, que é um crime culposo, descrito no Código de Trânsito Brasileiro, esse exercício ele não vai poder mais, mas ele vai poder exercer qualquer outro, desde que ele se qualifique para tal. Perfeito, muito bom. Barroso é um ótimo constitucionalista também, a leitura dele é um pouco densa,
mas os livros dele são muito bons. Mas foi o que eu consegui entender aqui, porque as outras eu li ali, eu não entendi muito, não. Não, Mas ele mas ficou está excelente. bem explicadinho aqui, o acórdão. Ele tem... os votos dele são muito, muito bem feitos. Entendeu? O do Fux também, gosto bastante de ler. Tem uns que são são gostosos de você ler. Da Rosa Weber é maravilhoso de você ler, é uma aula. E da Carmen Lúcia também. Do Lewandowski, que eu acho um pouco mais prolixo, do Gilmar Mendes também acho. Mas é assim mesmo. O ideal é quando a gente pega um e consegue ler, dá até um sorriso, né? Consegue entender o que tá falando, interessante. né? Que tem coerência, né? Porque às vezes eles viajam, né? Fazem aquela viajada, a gente fica assim, bom, vamos lá. E o objeto aqui da Lídia é o quê, afinal? Mas vamos voltar. Excelente, Júlia, foi muito bom. Quem mais, gente? Oi, professora. A gente achou aqui um que foi do ministro Celso de Mello. Só que, assim, a gente não tem certeza se é sobre eficácia plena mesmo. Aí eu vou falar e se a senhora puder dizer se é ou não, enfim. O requerente foi a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, que é uma ação direta de inconstitucionalidade que pede a emissão de certificado de conclusão de ensino médio para quem estiver no terceiro ano e conseguir provar que foi aprovado no vestibular, para conseguir fazer a faculdade e tirar a conclusão de curso e o histórico escolar para ingressar na faculdade, né? Mesmo para pessoas do terceiro ano que não terminaram o ensino médio. E aí é isso. Eles pedem porque tem essa inconstitucionalidade na lei, né? Que eles julgaram, está escrito assim: o tribunal, por unanimidade, julgou procedente ação direta para declarar a inconstitucionalidade da lei distrital número 2.921 de 2002, nos termos do voto do relator. E aí eu acho que é uma norma de eficácia plena, né? Porque eles já pedem que ela comece a valer. Acho que não. Não? Tem que dar uma lida nisso. Eu acho que não. Tem que dar uma lida. Aliás, pessoal, coloquem no grupo lá, por favor, tá? Todos esses julgados que vocês forem achando, mas eu acho que não. Ah, sim. Então, a gente ficou na dúvida se era ou não. Porque eu acho que é contida. Ah, sim. Porque você tem a lei de diretrizes educacionais. Ah, sim. Entendi. Entendeu? Que regulamenta tudo. Ah, sim. Entendi. Beleza, então, professora. Mas depois eu quero ler com calma. Quero ver direitinho. Ok, tá? Então, professora, obrigada. Nada, querido, eu que agradeço. Quem é o próximo? Tem mais algum grupo? Foram 5 ou 6 já. Acho que tem mais um, não tem, não? Acho que não. Tem, gente? Foram todos. Prof, a gente não foi ainda. Sabia que eu tô assim. São 6 ou 7 grupos? Vamos lá, fala, Maria. A gente achou um de norma de eficácia plena do Gilmar Mendes, em que o réu, eu acho, ele foi até a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas por conta ele cometeu um crime eleitoral e ele foi condenado de acordo com o artigo 15, inciso 3 da Constituição, que é uma norma de eficácia plena, que diz aqui que a turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relator. Muito bom. Mas qual é o objeto em si? Como assim? O que está tratando em si? Eu não consegui entender muito bem o que está escrito. Eu não consegui entender muito bem. Mas ele fala na ementa que o agravo regimental em recurso extraordinário com agravo constitucional, penal e processual penal, suspensão dos direitos políticos como efeito automático da sentença penal condenatória transitada em julgado, mesmo que esteja em curso o período de suspensão condicional da pena. Precedente 4, artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal, desde necessidade de haver qualquer complementação ou justificativa em sua aplicação por fundamentar-se no próprio texto maior. Tá.
no de respeito à cassação de direitos políticos. Tem que dar uma olhada depois para ver se é caso de peculato, improbidade, ver o que houve para poder ter feito isso. Depois vale a pena dar uma lida. Deve ter sido caso de peculato, provavelmente. Bom. Bota aí no grupo, por favor, Maria. Próximo grupo, Ok, para fechar. Tem mais um. Não tem mais um? Tem. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, ok. O nosso grupo associou sobre eficácia plena e trata-se de um agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto pela Nação Aliança. E aqui ele é a decisão, e essa decisão vai falar sobre essa eficácia plena. Ele fala que tais normas constitucionais possuem eficácia plena, já que estão definidos pelo fator gerador, os contribuintes. A natureza da operação aliquota, que é o nome da empresa, e entre os contribuintes, vem do artigo 99. Aí ele define sobre a decisão. Está baseado no artigo 99. Tá. Bota depois, Charmony, no grupo, porque a sua fala ficou falhando. Eu entendi que era alguma coisa relacionada a tributário, norma de eficácia plena, mas, assim, teve muita coisa que falhou. Ah, é por causa do microfone? Provavelmente, deve ser o seu microfone que não está legal. Ok, eu vou colocar no grupo, então. Professora, bota lá. em continuação ao grupo da Xiaomi, eu achei também, até conversando com eles, um embarque de declarações da turma do STJ, no qual a empresa entrou alegando que o artigo 33 da Decreto-Lei 2.341, que fala sobre as correções monetárias, aquela parte lá, ela falou que o artigo 33 não tinha eficácia porque o artigo 116 da CTN vedava, dava uma inconstitucionalidade. E, nesse aspecto, a turma decidiu que não, porque o artigo 116 da CTN, ele é de eficácia limitada, ou seja, ele carece de lei para determinar. E o artigo 33 é uma lei que complementa, que regula esse artigo. Daí eles indeferiram o pedido da liminar. Tá ótimo. Esse ficou melhor para entender. Tá ótimo, excelente. Tem mais algum grupo? Tem o nosso, professora. Vamos lá. O que a gente encontrou também foi do Roberto Barroso, e foi do seguinte tema, foi sobre a autoaplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no artigo 40, inciso 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador da doença incapacitante. E foi de uma eficácia limitada, de acordo com a decisão deles, que eles consideraram que o inciso 21 do artigo 40 possui eficácia limitada, cujos efeitos estavam condicionados à edição de legislação infraconstitucional, seja lei complementar federal ou lei ordinária, dos entes federados no âmbito de seus regimes próprios. E, assim, não sei se está certo, assim, mas a gente ficou meio confuso de o que falar exatamente. Foi um pouco confuso entender. Tá ótimo. Mas é isso mesmo. Deu para entender direitinho. Aqui, então, professora. Tá ótimo. Colocaram no grupo? Vou colocar agora. Vai colocar agora. Vou mandar. Vamos lá. Pessoal, então, acho que agora fechamos todos os grupos, né? Conseguimos fechar, né? Professora, falta um ainda.
Tá vendo? Vocês me enganam. Eu fico perdida. Ai, ai, eu Vamos lá. chamo uma aqui Hum, do Gilmar Mendes, que o agravo regimental em recurso extraordinário, direito constitucional e administrativo, e cargos de conversão percentual mínimo de cargos ocupados por servidores efetivos da Constituição Federal, norma de eficácia contida, legislação municipal e regulamentação do dispositivo constitucional, competência do artigo 39 da Constituição Federal, proporcionalidade e razoabilidade ofensa reflexa da Constituição Federal, necessidade de reexame do acervo probatório. Simula o 270, simula 279 do STF, procedentes, quinto, ausência de argumentos capazes de afirmar decisão agravada. Agravo regimental, a que nega o provimento. tá ótimo. Excelente. Tinha outra aqui também, mas eu acho que a Charmori já falou dele. Sobre a questão da tributação? Sim. Eu acho que é também do Bota também lá bota também no grupo, Lívia. De repente, até porque eu quero ler esse aí. Que como eu não consegui entender muito bem o que ela falou, eu quero ler sobre ele. Tá? E os outros colegas também. Tá bom. Tá certo? Certo. Põe lá. Vamos lá. Então, agora fechamos, né? 7 grupos, fechamos. Então, pessoal, hoje a gente fechou o ponto 1 todo. Na próxima quarta-feira, a gente começa o ponto 2. Acredito que em 2, 3 semanas a gente também consiga finalizar, tá? Vamos lá. Vou fazer aqui a chamada, tá? Naquele esquema de sempre. E a gente encerra a nossa aula, tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Tá tudo certo? Tudo ok? Então tá ótimo. Vamos lá, então. Amanda Andressa. Amanda Andressa está aí? Amanda Borges está. Amanda Martins está? Presente, prof. Amanda Lugo, tá? Presente, professora. Ana Laura? Presente. Andrei? Andressa que tá. Bárbara? Presente. Beatriz? Beatriz Cássia? Ah, Beatriz Gabriele, tá? Eu lembro de você. A Cássia está aí? Não. Camila Uf? Caroline? Presente. Dominique? Dominique não. Douglas está aí. Gabriela está aí? Gabriela não. Gabriel da Luz? Presente. Guilherme Silva? Presente. Gustavo Henrique? Presente. Ana Caroline? Não a vi hoje. Isabela Martini? Presente. Isabelle Ortega? Isabela Palagano? Presente. Jaderson? Jéssica? Juliane? João Guilherme? João Guilherme está aí. João Vitor? Sim? Júlia tá aí. Karina? Presente. Carla Nelise. João Vitor falou? Ah, tá aí. Eu escutei uma coisa bem... É que eu travei aqui. É que tá bem longe. Tá longe? Tá. Carla Nelise tá aí? Tá, né? Letícia Freire tá.
Lívia da Silva. Tá aí? Sim. Lívia Gasparini. Presente, prof. Luana. Presente. Lucas Vinícius. Presente. Luiz Augusto. Tá aí. Marco Antônio. Presente, professor. Maria Eduarda. Presente, prof. Maria Fernanda. Maria Fernanda, não? Maria Luísa. Presente, professora. Mariana. Tá aqui, tá, tô vendo. Tô vendo você aí. Marina. Presente. Milena. Presente. Nathalie. Presente. A Pâmela estava na estrada. Paula. Presente. Paulo Henrique tá aí. Raíssa, tá aí? Presente. Rui. Ah, é a Raíssa. Eu falei com ela umas 3 vezes. Rui tá aí. O Sami, eu acho que ele saiu agora há pouco. Ah, tá aí. Charmony tá aí. Valéria. Valéria tá aí? Não. Vitória Andrade. Vitória está.